Olá, meu nome é Maria Cícera e hoje vou falar sobre o crime de rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal. Esse crime está dentro do título dos crimes contra a pessoa, no capítulo 4, e é considerado um crime que, apesar de parecer simples, gera muita discussão doutrinária porque se trata de uma briga coletiva. Vou dar início falando um pouco da introdução do conceito e de elementos que caracterizam a rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal, que tem como conflito caótico e coletivo. O artigo 137 ele narra que participar de rixa, salvo para separar os contendores, a pena é uma detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. O parágrafo único ele fala que se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. A rixa é muito mais do que uma briga comum. Ela é um conflito violento, súbito e generalizado, que envolve pelo menos 3 pessoas sem que existam lados definidos. É uma verdadeira luta de todos contra todos. O artigo 137 ele pune até mesmo a simples participação nessa confusão. A pena básica é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Além disso, se alguém morrer ou sofrer lesão grave durante a rixa, a pena sobe para detenção de 6 meses a 2 anos, conforme o parágrafo único. Essa pena ela se refere ao caso de que a pessoa não tenha cometido o homicídio, e sim apenas no conflito da rixa em que houve a morte. Para caracterizar a rixa, são necessários 4 elementos essenciais: plurissubjetividade, ou seja, no mínimo 3 pessoas envolvidas. Este é o elemento que distingue a rixa de crimes contra a pessoa, como lesão corporal ou homicídio, ou de uma briga de mão única, o agressor versus a vítima. A lei pune a participação no tumulto, independentemente de quem tenha dado o primeiro golpe ou causado uma lesão específica. A pena é pelo envolvimento no cenário de violência generalizada. Vias de fato, isto é, deve haver agressão física real, não apenas xingamentos. É imperativo que exista agressão física real e efetiva. Isso significa contato corporal violento, como socos, pontapés, empurrões, golpes com objetos, etc. Xingamentos, injúrias, ameaças ou provocações verbais, por mais graves que sejam, não são suficientes para configurar a rixa. E tem a indiscriminação. Não há bandos ou lados. Todos se agridem mutuamente. Não é como em casos de briga de torcida organizada. Este é o coração do conceito de rixa. Não há lados definidos, bandos organizados ou inimigos claros. A violência é generalizada e recíproca, criando um ambiente de tumulto e confusão onde todos podem agredir e serem agredidos por qualquer um. Todos contra todos. A agressão não é direcionada de um grupo A contra o grupo B, mas sim de indivíduos dentro de uma massa conflituosa. Mas afinal, quem pode ser considerado sujeito ativo da rixa? Apenas quem bate? Não. Sujeito ativo da rixa também é considerado aquela pessoa que instiga, que incentiva, que ajuda a rixa a acontecer. Já o sujeito passivo é a sociedade como um todo, pois a rixa ela coloca em risco a segurança de todos, inclusive dos próprios brigões, né? Ou até de terceiros que possam ser pegos no meio dessa rixa em surpresa, né? Sobre as penas, pode ter a de detenção ou multa. Porém, surge uma dúvida. Se houver uma morte no meio da rixa? Bom, nesse caso, todos os envolvidos, inclusive quem instigou, quem incentivou, quem ajudou, não bateu necessariamente, né, mas incentivou, responde por rixa qualificada. E caso essa pessoa que foi envolvida diretamente, né, na morte da pessoa for identificada, ela vai responder além de rixa qualificada por homicídio. Agora vamos falar um pouco sobre a diferença de rixa e de outros crimes. Rixa e duelo. O que seria um duelo? Geralmente o duelo ocorre entre 2 pessoas
né, onde acontece um combate organizado, né, eles combinam algumas regras e há um combate para resolver alguma desavença, geralmente. Na rixa, não. Na rixa é uma bagunça sem regras. É rixa e lesão corporal. O que é o crime de lesão corporal? É quando uma pessoa causa uma ofensa física a outra com dolo, ou seja, tem uma vítima e um agressor estipulado, definido. Na rixa não, na rixa é uma pancadaria geral, uma guerra de todos contra todos. Rixa e gangue. O que seria uma gangue? Gangue é um grupo organizado, né, com intenção criminosa ou ilegal e que tem uma certa continuidade. Já a rixa não, é um evento isolado e caótico. Olá, prazer, meu nome é Isabel e hoje vou falar um pouco acerca do crime de rixa em relação à questão da exclusão de ilicitude. É importante relembrar o que seria a exclusão de ilicitude. De acordo com o nosso Código Penal, a exclusão de ilicitude é justamente quando um crime que anteriormente seria entendido como um crime passa a não ser mais crime, como por exemplo no caso da legítima defesa. Porém, quando falamos do crime de rixa, normalmente nós não temos essa exclusão de ilicitude em alguns casos, justamente porque o crime de rixa ele vai ser caracterizado como um crime onde há mais de 3 pessoas, muita violência, e essa violência ela vai se perpetuando de forma mútua, ou seja, uma violência entre todos os participantes. É importante destacar que nós temos uma exceção em relação a essa regra geral da exclusão de ilicitude. A participação em uma rixa é um ato ilícito, como bem sabemos, e, portanto, essa alegação de legítima defesa, em regra, como falei anteriormente, é desconsiderada, pois não se pode defender-se de uma agressão injusta quando se está praticando uma agressão contra o outro. Em casos muito específicos, a legítima defesa ela pode ser reconhecida se, por exemplo, durante a rixa há uma desproporção absoluta e, por exemplo, uma pessoa com um punhal ataca outra que usou uma agressão física leve. A legítima defesa ela pode ser assim configurada conforme os requisitos do artigo 25 do Código Penal. Vale salientar também, é importante deixar claro, que essa responsabilidade de mostrar que de fato houve ali a exclusão de ilicitude parte do agente, mostrando que ele estava de fato nessa condição. A jurisprudência nos ajuda a entender como a lei é aplicada na prática. Em um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma briga generalizada colidiu no jogo de futebol, onde torcedores, jogadores e pessoas da arquibancada se envolveram numa confusão tão caótica que se tornou impossível identificar quem começou e quem agrediu quem. O tribunal entendeu que se caracterizava perfeitamente como um crime de rixa, onde todos os participantes foram responsabilizados. Um dos acusados alegou que entrou para salvar apenas a namorada. Porém, testemunhas disseram que ele também agrediu outros. Portanto, mesmo com a intenção inicial boa, suas ações tornaram-o partícipe. O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou no recurso especial 1.800.000. Os ministros reafirmaram que, para configurar a rixa, é indispensável que haja violência física recíproca e simultânea entre três ou mais pessoas. A mera existência da desordem, confusão ou troca de insultos sem agressão física mútua não é suficiente para caracterizar como crime de rixa. Isso mostra também como os tribunais são rigorosos para análise nesse tipo penal. Eu vou dar alguns exemplos do que é crime de rixa. Exemplo do caso 1, a gente tem 3 pessoas que começam a se agredir manualmente. Ele se configura como crime de rixa porque existem mais de 2 pessoas no caso. Existem 3. O crime de rixa, ele precisa de 3 ou mais pessoas para se configurar crime de rixa. Então, o crime de rixa, ele tem esse critério de ter no mínimo 3 pessoas brigando porque ele é um crime coletivo.
Um outro exemplo, exemplo 2, é dois torcedores, né, de times rivais ali brigando, né? Esse crime, essa briga entre esses dois torcedores não vai ser considerado como rixa, por causa do primeiro critério que eu falei, e vai sim ser considerado como lesão corporal. O terceiro caso vai ser de uma pessoa que ela foi empurrada para uma briga coletiva e aí ela apenas se protege. Ela pode alegar a falta do dolo, porque ela não queria estar ali, ela não está batendo em outras pessoas, porque ela está apenas se protegendo. O crime de rixa é um instrumento legal, né, que tem como objetivo proteger a segurança e, eventualmente, a paz pública, né, punindo a participação de crimes coletivos. Então, como eu falei inicialmente, a rixa é um crime coletivo, né, que aí precisa de 3 ou mais pessoas para se configurar o crime de rixa, né? Ele é punido no Código Penal, no artigo 137, e tem a pena de 15 dias a 2 meses ou multa. Então, por fim, ele é um crime de perigo abstrato e ele é um crime de concurso necessário, né? Eu trouxe aqui o Código Penal para falar um pouco sobre o parágrafo único do artigo 187 do crime de rixa, que fala: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, né, aplica-se pelo fato da participação. Pelo fato da participação, você não precisa realmente matar a pessoa, mas pelo fato da participação na rixa, essa detenção, que seria só de 15 dias a 2 meses, muda para 6 meses a 2 anos, só pelo simples fato da participação nesse crime. O que muitos doutrinadores não acham. Existem muitas divergências entre doutrinadores sobre o parágrafo único desse artigo. Existem diversas divergências entre doutrinadores. Muitos acreditam que, sim, deveria mudar essa pena de 15 dias a 2 meses pelo simples fato dele estar participando da rixa que ocasionou a morte de alguém ou na grave lesão, seria o certo. E muitos doutrinadores acham que não seria o certo, porque ele não influenciou diretamente na grave lesão ou na morte dessa pessoa.